Em primeiro lugar, eu quero expressar... Opa, não sei o que deu aqui uma mensagem, gente, para mim. Eu quero expressar, em primeiro lugar, então, a minha gratidão à Renata e à Horizontes, né, pelo convite, e dizer da minha alegria, né, de compartilhar, então, esse espaço com a querida Lisana Dallazen, né, que é minha colega, e que temos um longo, né, e prazeroso percurso, né, Lisana, compartilhado nesses anos todos. Ao olhar aqui a abertura, né, do Zoom, vejo também tantas pessoas que me são queridas e que eu não via há algum tempo. Fernando Kunzler, quanto tempo, meu querido mestre, que não te via, que prazer te ter aqui, né? Colegas queridas ali, a Mariola, enfim, muito, muito bom ver a todos nesses tempos em que a gente justo tem sido privado, né, dos encontros. Que bom que a virtualidade nos permite, pelo menos, que nos aproximemos um pouco mais. Antes de eu iniciar, então, as minhas reflexões, né, propriamente ditas, né, sobre as múltiplas faces, então, do traumático na pandemia, eu penso que é fundamental que a gente possa fazer uma ressalva, né, a fim de deixar claro qual é o objeto, né, o nosso objeto de análise, quando nós temos nos pressupostos psicanalíticos a base que sustenta a compreensão do sujeito, seu psiquismo e seus padecimentos. Eu vou pedir licença para vocês para ler, né, o que eu assim, trabalhei para hoje, até para que eu possa me ater ao tempo. Tá? Para tanto, né, para que a gente entenda qual é o objeto da nossa análise quando a gente parte, né, dos pressupostos psicanalíticos, eu quero recordar, trazer para vocês o discurso de Roma de Lacan, que apesar das muitas críticas, né, que lhe foram feitas, trata de restituir na psicanálise a importância do campo da fala e da linguagem, assim como a necessidade de termos em conta que o sujeito que escutamos é sujeito do inconsciente. Lacan, à época, né, estava muito preocupado com os rumos da psicanálise, onde a tendência, dizia ele, né, pendia para a adaptação do indivíduo ao meio social, bem como a objetivação na análise dos fenômenos psíquicos, eclipsando temas como inconsciente e sexualidade. Não podemos, como psicanalistas, incorrer no erro de nos afastarmos do nosso campo para fazer uma leitura do momento em que estamos atravessando. Penso que é fundamental que a gente tenha isso em conta, porque senão nós vamos fazer uma objetivização, vamos dizer assim, do efeito da pandemia, sem que a gente se atenha ao campo, que é o nosso campo de análise, que é, né, o campo da psicanálise. A pandemia é um fenômeno situado no campo do real. Nossa análise, como psicanalistas, direciona-se a outro campo, direciona-se à forma singular e subjetiva como incide sobre o sujeito, então, do inconsciente, que escutamos, né, esse real que nos invadiu. Podemos, sem incorrer, né, no equívoco perigoso de darmos explicações generalizantes sobre o que estamos atravessando, pensar sobre os desdobramentos, sempre singulares, no psiquismo, quando esse é invadido por intensidades significativas. Nesse sentido, vamos pensar um pouquinho juntos quem é esse sujeito, né, que foi acometido pela pandemia da Covid-19. Faço esse questionamento para que possamos voltar um pouco no tempo e pensarmos no sujeito da contemporaneidade. Para minha fala de hoje, eu vou me basear, né, para que vocês entendam um pouco o meu percurso teórico, muito em Joel Birman, que para mim é um dos grandes psicanalistas e autores da atualidade, né, porque ele publicou um livro sobre o trauma na pandemia e também um livro sobre o sujeito da contemporaneidade, então eu vou percorrer muito por ele, né, tendo Freud também na base, uma conversinha com o Roussillon, né, o Edgar Morin, para a gente entender, ter uma outra leitura também complementar. E eu vou recorrer, então, ao Joel, né, num livro que ele publicou em 2012, né, sobre esse tema, então, do sujeito na contemporaneidade. Nesse livro, Birman afirma, né, que a contemporaneidade se revela como uma fonte permanente de surpresa para o sujeito que não consegue se antecipar aos acontecimentos,
os quais ocorrem em turbilhões de forma imprevisível e intempestiva. O efeito é de vertigem e de ameaça. Os signos que nos orientavam e os códigos com os quais interpretávamos a existência foram deslocados de suas posições simbólicas. A categoria espaço assume uma prevalência sobre a categoria tempo. E como resultado, né, no pensamento, então, do Joel, quem é atingido é o registro do desejo. E, além do registro do desejo, a expectativa de futuro. Ao reler esse texto para construir a minha fala, experimentei o efeito do Heimlich freudiano. Joel escreveu esse livro em 2012, né? E hoje, em 2021, compartilho com vocês a seguinte citação do pensamento do autor. Tudo se passa como se a subjetividade acreditasse que estivesse vivendo num eterno presente, no qual a repetição do mesmo fosse tão poderosa que não anunciasse mais qualquer possibilidade de ruptura e de descontinuidade. A sensação de uma inquietante estranheza se deu em mim, pois percebi que não é nova essa sensação de eterno presente que nos acomete desde os inícios de 2019. Seguindo as ideias do Biermann, sabemos que uma experiência que tem na temporalização um eixo de predominância, que se desdobra no sujeito como sofrimento, é uma experiência, de certa forma, autoritária, pois pressupõe um apelo que é endereçado a um outro. Quando a experiência está atravessada pelo predomínio da espacialização, é a dor, em sua opacidade, que domina o psiquismo. Quando o sujeito está atado à dolorosa posição, né, solipsista, solitária, não pode fazer apelo ao outro. E assim é o desalento que se impõe como padecimento, destinando-o à paralisia. Esse é um conceito do Joel, né, o conceito de desalento, que ele vai tentar de tratar, né, de marcar a diferença em relação ao desamparo. A experiência do sofrimento, ao contrário, é correlata do desamparo, o qual possibilitaria ao sujeito um movimento desejante, condição para simbolização e para temporalização. Trago esses conceitos porque penso que nos auxiliam a compreender as situações clínicas em um mais além da situação da pandemia. Trata-se de pensarmos os efeitos do terror, da morte e da dor na singularidade de cada sujeito. De toda forma, trago a partir de agora um pouco de contexto. Penso que realizar uma análise de contexto é fundamental para que a gente possa adentrar no terreno das singularidades e nos efeitos propriamente psíquicos da pandemia. Em março, então, do ano passado, fomos assolados pela maior crise sanitária desde a gripe espanhola de 1918. O vírus, que já estava atingindo o território chinês desde dezembro de 2019, espalhou-se de forma vertiginosa pelo mundo todo, espalhando terror e morte. Hoje, mais de um ano depois do início da pandemia, e com aproximadamente 450 mil brasileiros mortos, ainda vivemos sob a vigência desta catástrofe e de seus desdobramentos. Catástrofe que mostra diariamente suas múltiplas faces, ou como bem caracterizou o Joel, né, suas diversas dimensões, né, sociais, ecológicas, econômicas, políticas, culturais, éticas, e aqui nós vamos destacar as psíquicas. E é por sua cartografia multifacetada que não nos é possível fazer uma análise dos efeitos da pandemia sem que levemos em consideração o conceito de complexidade de Edgar Morin. De acordo com Morin, a Covid-19 dá origem a uma megacrise, a qual é feita da combinação de uma série de outras crises, as quais se sustentam mutuamente com componentes, interações e indeterminações múltiplas e interligadas, ou seja, complexas no sentido da palavra complexos, né? Que significa o que é tecido junto. Portanto, a gente como psicanalistas, né, sem nos desprendermos do campo da psicanálise, nós também precisamos recorrer, né, a outros saberes que nos permitem, né, de forma, então, interligada, né, tecendo junto, também
uma compreensão, né, dos efeitos da pandemia. Seguindo Morin, podemos verificar que essa crise revelou que tudo o que parecia separado, na verdade, é inseparável. A crença do domínio do homem sobre a natureza se esfacela diante do preço cobrado pela não preservação do meio ambiente. E, por isso, não é possível deixarmos a ecologia de lado quando realizamos uma análise de contexto. Se faz necessário reconhecer o quanto estamos diante de um fracasso retumbante da pretensão humana, para utilizar uma expressão do Joel, a qual se constituiu na modernidade e avançou na contemporaneidade sob a égide da crença do domínio da natureza pelos discursos da ciência e das tecnologias. Um agente biológico invisível colocou o mundo de joelhos, deixando-nos desnorteados, interferindo em nossa vida individual e coletiva. Não podemos deixar de refletir sobre os caminhos que temos percorrido, nossas relações com o mundo e com o outro, se quisermos gestar um futuro melhor. Cito Morin. As insuficiências e carências de conhecimento e pensamento durante a crise confirmam que precisamos de um modo de conhecimento e pensamento capaz de responder aos desafios das complexidades e aos desafios da incerteza. Não podemos conhecer o imprevisível, mas podemos, quem sabe, prever a sua eventualidade. A pandemia escancarou a necessidade de uma visão de mundo que leve em conta a coletividade. Todos, sem exceção, fomos atingidos pelo terror provocado pelo vírus. Certamente, não da mesma forma. Quantas vezes, né, ouvimos nesse tempo que estamos, né, no mesmo barco? Eu discordo. Penso que estamos no mesmo mar. Porque as diferenças entre as embarcações e entre os tripulantes é imensa. As desigualdades econômicas e sociais, tais como fraturas expostas, convocam nossa responsabilidade, direta ou indireta, sobre o que estamos vivendo hoje no mundo. Precisamos, com urgência, rever por onde caminha a humanidade, como diz a música do Lulu Santos, a qual parece andar, né, como diz a letra da música, com passos de formiga e sem vontade. O governo brasileiro, na esfera federal, tem sido considerado internacionalmente como um verdadeiro desastre na condução da pandemia. Um governo que nega a ciência, que desrespeita os protocolos sanitários recomendados pela OMS, que atrasou a compra de vacinas, que estimulou o isolamento social vertical e a imunidade de rebanho, deixou o povo brasileiro à mercê da própria sorte, com graves consequências em todas as esferas do viver humano. Por que é importante, né? Isso assim, a gente não está aqui falando de política partidária e não é para nada, né, o meu ponto de interesse aqui. Mas qual é o efeito que tem, né, diante de um fenômeno que é, né, mundial e aqui local, no sentido de país, quando a gente tem, né, e no livro do Joel ele vai trabalhar isso muito bem, qual é o efeito em nós quando a gente não tem, né, na figura de um líder, né, alguém que pelo menos nos faça sentir de alguma maneira, ter de alguma maneira algum amparo, né? E de forma muito grave, né, o embate que houve entre o presidente e os governadores, né, promoveu efetivamente, né, a comunicação de uma dupla mensagem das autoridades no campo psíquico da população. Né, com muitas mensagens absolutamente contraditórias. Usa máscara, não usa máscara, deve fechar, não deve fechar, se exponha, não se exponha. Né? E tal qual a comunicação das mães esquizofrenizantes, né, esse é o efeito de confusão no campo psíquico provocado quando a gente tem uma divergência de comunicação tão intensa, né, como nós tivemos nesse período e seguimos tendo. Não foi possível, então, encontrar na figura do presidente uma referência que fizesse com que a população encontrasse algum tipo de amparo diante do terror das mortes e das perdas em todos os campos da vida social e individual. O efeito psíquico consequente à falta de norte é o atordoamento, e muitas vezes uma divisão psíquica no psiquismo dos sujeitos, os quais se associaram intimamente, de acordo com Joel, com o mecanismo da recusa.
O terror da morte reativa o que Freud chamou de desamparo originário. A cria humana, nos seus inícios, precisa de um outro que lhe garanta sua sobrevivência física e psíquica. E é a esse outro que ela apela com seu choro diante da dor e do sofrimento. Daí a frase clássica que o choro do bebê é a fonte de todos os problemas morais. As marcas deixadas pela satisfação no encontro com o objeto primordial inauguram o circuito do desejo, que impulsionará o sujeito em busca da para sempre perdida satisfação inscrita no encontro com esse outro. Desse modo, o aparelho se complexiza e se enriquece com as experiências vividas. As marcas dos encontros e ou desencontros da cria humana com seus objetos podem se inscrever tanto como capacidades psíquicas quanto como padecimentos. O modelo aqui é o da vivência de satisfação, elaborado, então, por Freud em seu projeto para uma psicologia científica, né, de 1895. A condição de desamparo do bebê o torna incapaz de resolver sozinho a intensidade que lhe assola. Para isso, diz Freud, ele precisa de ajuda alheia. Esse outro, que é semelhante e diferente ao mesmo tempo... Desculpa, meu telefone falou sozinho. Desculpa. Esse outro, que é semelhante e diferente ao mesmo tempo, ao promover a ação específica, introduz no infante mais do que a satisfação da necessidade demandada e coloca em marcha o aparelho psíquico, inscrevendo memórias e criando vias facilitadoras. O sujeito, no discurso freudiano, é marcado pela alteridade. É esta que lhe constitui diante do desamparo. Em momentos como esse que estamos atravessando, o sujeito, como cidadão, acreditava que podia contar com o governante como instância real e psíquica, né? Instância essa com caráter protetor e que defenderia o sujeito diante da catástrofe, protegendo-o da possibilidade da morte. Diante dessa crença, a angústia poderia ser, pelo menos, apaziguada. Quando, ao contrário de ser uma instância confiável, as instâncias de proteção não se mostram desta forma, então em quem, né, se pode confiar, o sujeito se sente entregue ao acaso e ao indeterminado. Esse seria o registro do desalento conceituado, então, pelo Joubert. Diante do desalento, o sujeito pode, por desespero, assumir posições de desafio diante das normas sanitárias de isolamento social, colocando a si e aos outros em risco. Quer pelo desamparo, quer pelo desalento, é o terror da morte que se impõe. Invadido pela angústia, é preciso dar vazão às intensidades que acossam o sujeito, abrindo espaços onde, através da fala, como diz o Joel, né, o indizível se faça dizível e onde o invisível possa ganhar visibilidade. E dessa forma, então, que a gente pode acionar, né, mecanismos de defesa. É fundamental, no tocante aos aspectos psíquicos desencadeados pela pandemia, não esquecermos que esse sujeito, que hoje foi atacado por esse inimigo, por essa invasão do real, possui um campo psíquico prévio. E isso é igualmente determinante na forma como cada um enfrentou e metabolizou as angústias desencadeadas por esses tempos difíceis. Contudo, se pensarmos em que categoria se encontra a experiência psíquica do sujeito na pandemia, nos encontraremos com algo da ordem do traumático. Penso com Roussillon que as situações e modos de relação traumáticos devido ao intenso desprazer, angústia e pavor que despertam, impedem o sujeito de fazer o trabalho de metabolização da experiência subjetiva que produzem nele. A defesa primária age de maneira quase automática, desde o desencadeamento do terror ou da ameaça de aniquilamento que comporta a experiência traumática. Isso antes mesmo que o sujeito tenha podido viver e ter alguma representação suficiente do que ele experimenta. Em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud diferencia o que ele denominou de angústia sinal, né, e angústia real. Definiu a angústia sinal como a que permite ao sujeito antecipar o perigo psíquico eminente e mobilizar suas defesas. Já a angústia real não permite que o perigo seja antecipado, sendo o sujeito invadido pela surpresa e, consequentemente, por intensidades que não consegue tramitar, sendo o trauma o seu resultado. A violação do escudo protetor por intensas quantidades de energia
provocam dor. Diante do excesso que invade o psiquismo, a capacidade de regulação das intensidades que o acomete entra em curto-circuito. Isso porque o eu não tem o poder de antecipação dos acontecimentos. Diante disso, a posição do sujeito é de impotência e a consequência pode ser a paralisia psíquica. Muitos são os desdobramentos das tentativas de processar a experiência traumática, a compulsão à repetição, a experiência traumática, a compulsão à repetição é um deles. Tentativa de controlar desesperadamente o que irrompeu no psiquismo de forma inesperada. Devido ao tempo, não me estenderei aqui nesse ponto. Partamos, então, para as especificidades do traumático na pandemia. Na cartografia do traumático na pandemia, o Joel propõe a existência de 7 formações sintomáticas, né? As quais constituiriam os destinos, então, possíveis, né, do trauma e da angústia real no psiquismo. Eu penso que vale muito a pena, né, a gente se deter um pouquinho em cada uma delas, porque eu acho que é com isso que a gente tem se deparado, quer na clínica, né, quer, inclusive, no nosso convívio, né, com as outras pessoas. O João vai falar que, então, existem 7, né, formações sintomáticas possíveis. A primeira, a neurose de angústia, né, ou como hoje na psiquiatria se fala, a síndrome do pânico, a hipocondria, a depressão, os rituais obsessivos compulsivos, os vícios, a violência e a impossibilidade do trabalho do luto. Tá? Eu vou me deter um pouquinho em cada uma. Tá? A primeira formação, então, que é a chamada neurose de angústia, né, é o centro, né, parece ser o centro dessa experiência psíquica, onde o que está, né, em cena é o terror da morte iminente, né, tendo a angústia real em estado puro, né, sinal do impacto traumático sobre o sujeito do desamparo originário. É muito interessante, assim, não sei se vocês perceberam, né? Nós temos alguns relatos de que muitas pessoas nesse período da pandemia buscaram os serviços de saúde relatando falta de ar. Falta de ar que não necessariamente, né, claro que é um dos sintomas da Covid, né, mas muito preocupados, então, com a possibilidade de terem sido contaminados, mas o que estava, na verdade, causando essa falta de ar era angústia, né, então, muitos sintomas no corpo, né, sintomas de angústia, foram confundidos com os sintomas da Covid naquilo que é, né, e é tão interessante isso da expressão, né, que nos falta o ar, de alguma maneira nos falta o ar, né, diante de todo esse trauma coletivo que a gente está vivendo. A segunda formação sintomática é constituída pela hipocondria, né? Os sujeitos passaram a dar uma extrema atenção às pequenas variações, né, das suas intensidades corporais, né, interpretando, então, qualquer sensação como sendo decorrente do vírus. Né? Quem entre nós não sentiu um cansaço, uma garganta que coçou um pouquinho e né, seja porque o tempo mudou, mas a primeira coisa que nos ocorre é, será? Né? Então, assim, se passou a dar uma atenção extrema a essas variações, essas pequenas variações, né, no corpo. O João vai dizer que tudo isso promove, né, na experiência, uma experiência de fragmentação corporal, que pode ser intensa, né, acompanhada até mesmo de uma dissociação psíquica. A terceira formação sintomática vem como efeito do distanciamento social e do isolamento, né? Então, todos temos sentido, de alguma maneira, né? Temos no sentido esvaziados, né? No sentido da existência, né? Porque, de forma relativa ou total, né, nós fomos privados das nossas interações sociais. Como decorrência disso, temos nos deparado com muitas situações de depressão, com a produção da depressão, quer em formas mais brandas ou mais severas, né, de acordo também, obviamente, com os contextos intrapsíquicos de cada um e intersubjetivos de cada indivíduo. Cabe destacar que quem mais sofreu, né, e sofre, né, ainda com a questão da pandemia e com o desdobramento da solidão e do possível desencadeamento da depressão é a população idosa, né, que por ter sido a população de maior risco, né, ficou privada, então, dos abraços, dos encontros com filhos e netos e muitas vezes
se sente abandonada. A quarta formação sintomática é composta pelos rituais obsessivos, compulsivos, no contexto traumático e da angústia real. Em função do sentimento de impotência e de fragilidade, muitos sujeitos passaram a seguir protocolos sanitários rígidos e a se angustiarem sobremaneira quando, porventura, alguma falha ocorre nesse sistema, pois a sensação é que isso lhes provocará o adoecimento e a morte. O desamparo originário é reativado de maneira caricata e exagerada. Esses indivíduos não conseguem fazer mais nada em seus dias, pois toda a energia está desperdiçada na realização repetida dos rituais de higiene. Claro que aqui a gente sabe da importância do lavar as mãos, da máscara e tudo mais, né? Mas aqui a gente está falando, na verdade, num sistema de compulsão, né? Além, então, desse rito compulsivo dos rituais de higiene, o que a gente também está presenciando, né, é a existência de uma outra compulsão, que é uma compulsão que está evidenciada pela busca frenética, né, do espaço virtual. Então, essas pessoas que começaram a assistir incessantemente lives, aulas, shows, tudo que podia, desliga uma tela, liga a outra, né, sem intervalo, sem pausa, né, reparam que o tempo, né, a temporalização se perde e a espacialização, a gente tem que estar ocupando esse lugar o tempo todo, né. A sexta formação sintomática, então, a quinta diz respeito ao crescimento dos vícios durante a pandemia, né, tanto das drogas ilícitas quanto das lícitas. É sabido por todos o quanto a ingesta de álcool e de alimentos, né, se intensificou durante a pandemia. A sexta formação sintomática diz respeito ao incremento da violência e da agressividade, a qual vem na esteira, né, por óbvio, da vulnerabilidade, do desamparo e do desalento psíquico no sujeito diante da invisibilidade do vírus, de não termos uma cura e impossibilidade, de alguma maneira, de uma prevenção que ofereça alguma garantia, então, da não contaminação. E, por último, né, a sétima formação sintomática diz respeito à impossibilidade do trabalho do luto. Devido aos protocolos, né, diante da morte por coronavírus, muitas e muitas famílias foram privadas dos rituais, né, funerários. E nós sabemos o quanto estes são importantes para a realização do trabalho do luto, né? Essa impossibilidade dos rituais funerários, dos abraços, da acolhida, né, entre as pessoas, imputa ao trabalho do luto um grande prejuízo, o qual pode produzir, dessa forma, então, um luto patológico, que poderia se evidenciar, então, sob a forma de uma melancolia. Desafios e possibilidades, e aí já vou me encaminhando para o final. Diante de todo o horror desencadeado por essa experiência, que foi traumática do ponto de vista coletivo e individual, precisamos pensar na responsabilidade que temos diante dos padecimentos humanos e, para tanto, penso que não podemos falar de outro lugar que não o de nossa escuta atenta. Os contornos assumidos pelas falas de nossos analisandos comportam desafios. Desafios que se tornaram ainda maiores com a presença da virtualidade, a qual viabilizou que seguíssemos trabalhando, mas que certamente nos convoca a pensar o enquadre e a elasticidade da técnica de maneira a não nos afastarmos dos nossos fundamentos. Tornar palavra, dar significação e representação ao vivido sob a forma de intensidade constitui via de possibilidade, assim como auxiliar na metabolização das intensidades despertadas pelos acontecimentos que atropelam o sujeito na contemporaneidade, ainda mais diante da pandemia. Sair da paralisia que o desalento e a desesperança ocasionam é necessário para constituir no hoje o futuro. Recomendo fortemente a leitura do livro do Edgar Morin, né? Esse livro se chama É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, vale a pena. Nesse livro ele faz uma importante reflexão sobre os caminhos e descaminhos que nos levaram na atualidade a viver a pandemia da Covid-19 e propõe que a gente reflita sobre algumas lições que essa catástrofe nos ensinou. Ele vai, assim,
são várias lições, eu vou só destacar duas, né? Uma, ele nos convida a olhar, né, a partir dessa experiência do isolamento, o que realmente, né, nós precisamos, né, como seres humanos para viver, né? E propõe que a gente repense um pouco as pressões que a sociedade de consumo, né, exerce sobre os nossos desejos, né? Seria muito importante, como lição, né, da pandemia, a gente poder fazer uma revisão do que realmente importa. Outra lição importante, ele diz que durante a pandemia houve, né, foi possível que a gente observasse o despertar da solidariedade, né? E essa é uma outra lição que a pandemia, esperamos, né, nos deixe como legado. Muito se tem discutido sobre o mundo pós-Covid e sobre as sequelas deixadas, sobre tudo que está se vivendo. Christian Dunker, em recente entrevista, acho que foi para Folha de São Paulo, se não me engano, ele diz que uma das sequelas, né, que a gente vai poder observar, né, e teremos que enfrentar, diz respeito ao tema do contágio, né? Claro, se a gente pensar em visibilidade e a transmissibilidade do vírus, ela instala no sujeito o medo do contágio, né, colocando o outro numa posição de suspeição, a qual pode despertar raiva, indignação. Por exemplo, nesse momento a gente vê, né, a raiva que dá quando a gente vê alguém andando sem máscara, quando a gente vê alguém aglomerado, né? Então, esses sentimentos vão sendo despertados em relação ao outro, e o outro fica na posição, né, de que, ao invés de nos trazer algo bom, pode nos trazer a doença, né? E isso pode, né, demorar a passar, mesmo no pós-pandemia, esse receio da aproximação com o outro. Ao mesmo tempo... Débora. Oi. 2 minutinhos. Tá. Um minuto já termino. Tá bem. E ao mesmo tempo, né, a gente sabe que toda proibição também gera desejo. Então, ao mesmo tempo... Acho que foi ela que travou, né? Ou fui eu? Não, Oi, foi... eu tô travada? Foi ela, sim. Não, foi a Débora, acho que deu uma travadinha. Foi a Débora. Só esperar 1 minutinho, ver se volta. Tu falou para ela terminar, ela terminou na hora, exatamente. A internet fez. Tá, espera para ver se ela tá reconectando. Deixa eu ver aqui. Ela travou, ela não caiu. Acho que agora ela caiu. Tô falando com ela aqui. Ela tá retomando o acesso. Dá pra dizer com um pouquinho de dificuldade. Não sei, Lisana, como ela tava no finalzinho, não sei se a gente já pode passar para ti, depois quando a gente for abrir para as perguntas, ela retoma esse final. Então, deixa eu só te apresentar, então. Tá. Agora, então, quem fala conosco é a Elisana Dallazen. É Dallazen, né? Dallazen. Psicanalista, doutora em psicologia clínica, mestre do GBPSF e professora do Instituto Horizontes. Mestre não, membro. Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa. É verdade, desculpa. Membro. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite da Horizontes, através da Lisiane, e dizer que eu, na hora, fiquei animada de encontrar vocês e conversar sobre esse tema, né? E também me empolguei com o fato de ser a Débora, então
Gostaria aqui de agradecer a companhia da Débora, mas depois eu faço isso. A Débora, como ela disse, é uma colega de longa data e por quem eu tenho muito carinho. Mas o convite foi me feito há uma semana atrás, né? Quinta-feira passada. E o que eu pensei foi em vir mais aberta para uma conversa e trazer algumas anotações. E eu, na hora, fiquei pensando por que me convidaram, né? Depois eu até cheguei a perguntar para a Lisiane por que me convidaram, porque a Lisiane deu uma justificativa lá que não me convence muito, mas eu geralmente venho com textos estruturados e produções, e eu achei que, nesse momento, eu queria vir mais aberta a um encontro. Então, eu fui pensar o que eu vou falar, mesmo que eu vá aberta, o que eu vou falar, e me deu um branco. Me deu um branco e parecia que eu não sabia nada sobre trauma e nada sobre pandemia. E assim eu passei quinta, sexta, sábado, até que domingo eu me lembrei de um texto do Pontali, que se chama O Morto e o Vivo Entrelaçado. E ele começa esse texto contando de uma conferência que convidaram ele para dar sobre relação da pulsão de morte e a contra-transferência. E ele disse que o primeiro momento que aconteceu a ele foi exatamente isso, um branco. Ele disse que passou um longo tempo sem conseguir preparar a conferência com esse branco, até que ele começou a tomar consciência dos efeitos da pulsão de morte nele, né? E aí, então, ele começou a conseguir fazer a fala dele. E no momento que eu me encontrei com esta lembrança, né, desta vivência do Pontali, eu me identifiquei com esta fala, eu já tinha lido, na época não tinha me identificado, mas nesse momento me identifiquei e entendi que o convite desta noite talvez servisse para eu começar coletivamente a elaborar também algumas questões traumáticas em relação ao que eu vivo como analista, né, durante esse tempo, e que eu talvez estivesse com um branco, revivendo, reatualizando os primeiros momentos da pandemia de março do ano passado. Então, foi assim que eu cheguei no começo do que eu quero conversar hoje. Eu me lembro que quando começou a pandemia, eu tinha a intenção de fazer anotações, né, de como eu ia vivendo e percebendo e pensando, e isso não aconteceu. Então, agora eu tentei fazer algumas anotações, e o que eu trouxe hoje são algumas notas, né, de como eu vi, de como eu percebi, de como eu experienciei este período de pandemia. A primeira nota, eu me recordei, a minha ideia eram 14 notas, contando que nós estamos em 14 meses de distanciamento social aqui no Brasil. Mas a minha primeira nota é referente a janeiro de 2020, quando eu me lembro que eu acompanhei nos jornais algumas notícias de vírus que tinham sido disseminados na Ásia e que já tinham entrado na Europa, né? Algumas pessoas em fevereiro daquele ano, ou quase todos, em fevereiro daquele ano, estavam alerta para a chegada, mas viveram como se isso não nos alcançasse. Em Inibição, Sintoma e Angústia, o texto dedicado à formulação da segunda teoria da angústia, Freud insere o termo angústia sinal para designar a existência de uma angústia que serve para nos preparar para o perigo que vem se avizinhando. A nossa angústia sinal falhou, não, ou se sentimos, não a consideramos, né? E com isso a gente chega no mês de março, um decreto do governador, decreto 55.128, que instituiu calamidade pública no território do estado e determinou o modelo de distanciamento social. A angústia automática tomou conta de nós. Foi um mês onde boa parte de nós, tomado por angústias intensas, como transpor a vida em clínica para o virtual, é possível, não é possível, vão fechar os consultórios, os pacientes vão vir, não vão vir, como vamos pagar as contas, vamos continuar vivendo, e os nossos pais, e os meus filhos, e eu, ameaça de vida que nesse momento mesclava a angústia, né, com a situação traumática de estarmos submetidos a fluxos de excitações intensas de origem externa e interna, e naquele momento, sem sabermos manejar a situação. É certo que nota 3, já estou na nota 3. É certo que a pandemia de coronavírus não iniciou a modalidade de atendimentos psicanalíticos online. Quando essa transposição dos atendimentos presenciais para os dispositivos tecnológicos aconteceu, eu já tinha algumas experiências e já tinham colegas que tinham experiências, tanto
como analisando como analista. Então, essa parte não era o bicho-papão da história, pessoalmente, né? Mas os lutos que começaram logo com o mês de março foram impondo a necessidade de recriar modos de viver. Esses lutos não foram pequenos, né? E aí eu estou falando muito da minha vivência nessa pandemia, né? E lutos pelos eventos programados que não aconteceram, luto pela perda do convívio social, familiar, ainda que temporário, luto pelas ilusões que mantínhamos sobre a onipotência de que não seríamos atingidos. A gente tende a pensar que com a gente não vai acontecer, né? E o golpe no narcisismo do brasileiro, que desta vez o jeitinho brasileiro não teve como funcionar. Então, essa foi a nota 3. A nota 4, efeitos do trauma. O nosso principal remédio, o distanciamento social, não é em si traumático, mas é potencialmente traumático. Os primeiros sinais de trauma já eram percebidos em algumas pessoas no final de abril e maio de 2020. Já tínhamos notícias de pessoas que estavam se suicidando, entrando em surto psicótico, fazendo uso abusivo de álcool, gastando desmedidamente em compras, reformando casas, considerando períodos de férias, abandonando necessárias rotinas para manutenção da organização temporal, que mantivesse operando minimamente o princípio de constância e realidade. Era só o começo, mas era visível. Alguns de nós conseguiram entrar no processo de luto. Outros entraram em fase maníaca, de negação. E aí vem a quinta nota. Qual é o circuito do trauma? Brevemente, eu me recuperei aqui para falar, né, de 3 tipos de trauma. Em Freud, a primeira teoria, né, primeiro é o trauma em Freud, né, onde a primeira teoria é de que havia um abuso real que causaria um trauma, logo ele abandona pela teoria da sedução, onde o trauma é derivado da fantasia sexual incestuosa que acompanha a masturbação infantil. Em 1920, o autor retoma a teoria do trauma ao postular o ponto de vista econômico do psiquismo, a pulsão de morte. O excesso provocaria neuroses traumáticas, exemplificadas por pessoas que voltavam da guerra. Por exemplo, os soldados que voltavam da guerra sem histórias para contar, com manifestações clínicas decorrentes de mutilações físicas e emocionais dos excessos que romperam as camadas protetoras do ego. Para Freud, o principal eram sempre os efeitos intrapsíquicos do trauma, ainda que ele postulasse, retomasse rapidamente a teoria do trauma ali, na pulsão de morte. A segunda ideia de trauma é a de trauma intrapsíquico. E aí eu recupero, então, o conceito de traumatogênese diferente, né? Este mesmo autor, na Primeira Guerra, atendia como médico soldados que voltavam da guerra. Já em 1919, ele falava para o Freud que a teoria do trauma precisava ser repensada e, sobretudo, o tabu da transferência. Né? O rumo que o Ferenczi tomou com a sua teoria do trauma fez com que o Freud e ele se afastassem, né? Porque esse autor retoma a ideia, justamente, e é ele que inaugura, na era do Freud, a psicanálise contemporânea, o trauma resultante de uma dinâmica intersubjetiva. E postula que o trauma pode se fixar através do amor forçado, do terrorismo emocional ou de medidas punitivas. Contudo, e esta é a parte que eu acho mais importante, o fator traumatizante é quando o sujeito busca reconhecimento de que isso está ocorrendo com ele. E um terceiro da relação, geralmente um outro adulto, desmente, dizendo que não é real. Essa desmentida é o fator traumatizante que leva a uma cisão de ego. A perda da confiança em si, no outro e, consequentemente, a paralisia psíquica. A crise sanitária agravou 2 ondas de crise, a ética e a política. Essas também são faces da pandemia do trauma. O trauma, nota 7, o trauma transpsíquico. E aqui eu vou falar, inspirada, então, esse terceiro tipo de trauma, pela uma fala da Marion Minervo, na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né, que se utilizou das teorias do André Green e das reflexões da Janine Bouget para propor a ideia de um trauma branco. O trauma branco seria a ausência de representação para o que vivemos agora, reafirmando que a violência psíquica pode matar, e que dentro do âmbito psicanalítico sofremos duramente, porque perdemos o enquadre que sustentava nossa identidade,
Estamos frente a incertezas do futuro e sobre o efeito da passividade que a pandemia nos impõe. Neste sentido, a pandemia seria um trauma diferente dos traumas que assistimos em catástrofes como tornados, inundações, tsunamis, porque se pode ser ativo na reconstrução do que foi destruído, enquanto a pandemia nos impõe numa situação traumática, né, que a gente não está necessariamente passivo, a gente não tem, por enquanto, como reconstruir, a gente precisa ficar dentro de casa. O trauma pode ser coletivo ou é sempre individual. O trauma seria transpsíquico porque realidades se superpõem. Nota 8. A Janine Puget, no texto Mundos Superpostos, discorre sobre um momento de grave crise em Buenos Aires, onde as realidades externas invadiam o campo de trabalho da dupla psicanalítica, onde os psicanalistas experienciavam, ao mesmo tempo que o analisando, perdas e ameaças, onde muitas vezes informações da tragédia chegavam ao analista através do relato dos próprios analisandos, que não houve uma dupla que não precisou se transformar nesse processo. Certo é que vivemos um momento como este, onde a nossa atenção flutuante fica prejudicada pelos excessos do real, onde as associações livres ficam ameaçadas pelas paralisias dos traumas de um ou dos dois lados, onde a simetria necessária para conduzir fica borrada. Sessões diminuídas por novas realidades econômicas, frequência de sessões diminuídas por novas realidades econômicas, ausência do corpo do analista e do paciente prejudicam a comunicação inconsciente entre os sujeitos, especialmente com os pacientes mais graves, que utilizam muito a convocação do corpo e do emocional do analista. A interpretação fica alterada e a contratransferência muito convocada. Nota 9. A técnica psicanalítica, e eu não poderia deixar de falar da contratransferência. Não só porque eu me ocupo desse tema há bastante tempo, mas porque em todos os debates que estive sobre trauma, percebi que a retomada desse conceito foi muito forte, né? Os psiquismos dos analistas ficaram muito sobrecarregados. O setting fundamental para circular círculo pulsional é, sobretudo, o enquadro interno do analista. A análise do analista, as capacidades de fantasiar, de aguentar, de tolerar, de interpretar e de alucinar também ficam em xeque quando alguém da nossa família fica doente, quando nós mesmos adoecemos ou quando estamos inseridos numa série de outras questões da nossa própria subsistência. Mais do que nunca, temos que escutar, tendo não somente a contra-transferência que nos invade em uma sessão de análise, mas, sobretudo, em como vamos perlaborá-la. Me identifico nesse momento com uma fala do Leopoldo Nozek, quando ele diz que vivemos na era em que precisamos criar uma metáfora por dia. A metáfora de hoje não nos serve mais como a metáfora de ontem. Então, essa fala do Nozek foi muito marcante para mim. E eu posso dizer que nos momentos mais difíceis da pandemia, eu paro e penso qual é o meu sentimento hoje e qual seria a metáfora que poderia me ajudar a atravessar esse dia. Nota 10. Negacionismo. Questões que pairavam em julho, agosto, setembro de 2020. Quando voltaremos ao normal? Voltaremos ao dito normal? Conseguíamos nos indagar sobre o que preconizávamos como normal? Escolas fechadas, crianças sofrendo, sem usufruir dos convívios sociais para ampliar seus recursos de ego, casais brigando, se separando, esquerdas e direitas falidas se degladiando, e as ações específicas tão necessárias para estancar as mortes e o caos social instaurado seguiam à margem, quando deviam estar no cerne das resoluções. A sociedade de consumo fazendo malabarismo para sobreviver, a violência doméstica crescendo desmedidamente, as mortes virando números impensáveis, são faces da nossa vivência na pandemia de Covid. Reconhecimento, nota 11. Reconhecimento da finitude. A violência nos cansava, nos deixa exauridos, mas no outro dia temos que acordar e trabalhar de novo, mesmo sendo outro dia violento. É uma estratégia de sobrevivência psíquica para muitos de nós. Nem tudo é destruição. Tomar consciência da finitude, de forma tão concreta, pode nos levar a dois movimentos. Um penoso desalento, o cansaço, ou a rebelião frente ao fato consumado.
Muitos de nós conseguiu se reinventar. Criamos encontros online com amigos, encontros virtuais cheios de possibilidade de ressignificação, como hoje à noite, né? O reencontro com sentimentos de transitoriedade, sem perdermos o valor das coisas porque elas terminam. Esse texto da transitoriedade é um texto que eu gosto, que me ajudou nesse momento também, de 1919, do Freud, né? Onde ele fala que aquilo que vai acabar, ou algo vai acabar, não quer dizer que não tem graça hoje, né? A pandemia como possibilidade de ressignificarmos o sentimento de castração. Eu acho que a castração tem sido duramente vivida, né? E eu penso que o que eu sinto e entendo por castração hoje não é o que eu sentia e entendia em dezembro do ano passado, e não é o que eu sentia e o que eu entendia por castração em março do ano passado. Então, nesse sentido, é que a metáfora, é que a fala do Nozick me faz muito sentido, né? Cada dia é uma nova elaboração e uma nova metáfora. E eu vou parar na 12ª nota, porque eu não consegui escrever as 14 que eu queria, então, quem sabe, depois da nossa conversa de hoje, eu consigo escrever as 2 notas que me faltam. A dimensão coletiva permite uma certa elaboração. A cura não vem pela razão. O sujeito pode até compreender seus dramas, os dramas que passam e as repetições, inclusive usar a própria análise para negar os traumas decorrentes dessa tragédia que vivemos. Mas a dimensão coletiva que nos permite compartilhar sentimentos, experiências, materiais de todas as ordens, nos permite reviver as emoções. É hoje uma das formas como estamos lidando com os problemas para sobrevivermos e tentarmos elaborar o que a vida nos apresenta. Essas são as notas que eu consegui escrever de domingo para cá, as minhas percepções e vivências nesses 14 meses de pandemia no Brasil. Muito obrigada. Eu acho que agora a gente pode, não sei se a Débora quer fazer o finalzinho da fala dela, terminar. Na verdade, quero pedir desculpa para vocês, não sei, eu estava no computador, travou tudo, caiu e eu estou entrando pelo celular, então vamos seguir por onde dá. Na verdade, eu estava só finalizando e a fala final da Lisana diz muito, quando ela fala, né, da questão da dimensão coletiva, era muito como eu finalizava, na verdade, faltavam assim duas linhas, né? Justo colocando que essa dimensão, né, do laço fraterno, que na verdade une um ser humano a outro, né, tem sido e vai seguir sendo, né, fundamental no enfrentamento do adoecimento, da morte, das perdas e do caos, né? Então, nesse sentido, nós precisamos uns dos outros, temos sendo desafiados, né, como humanos, como sociedade, como psicanalistas, mas estarmos juntos constitui um ato de esperança, né? Então, eu acho que enquanto nós nos conseguirmos permanecer, né, unidos, né, isso nos mantém ligados à vida, abre vias de elaboração, de ligações, de criações. Então, acho que não só a pandemia, né, trouxe todo esse caos, mas também a possibilidade do que cada um vai poder fazer a partir, né, de si e do outro, do encontro com o outro possível, ou seja, da nossa dimensão coletiva. Eu acho que vai ser uma via de possibilidade, né, diante do sofrimento. E dizer que eu acho que isso, né, que a psicanálise sempre foi e vai continuar sendo, né, uma via de possibilidade diante do sofrimento humano. Então, era isso só o que eu tinha para finalizar. Eu ouvindo vocês falando, né, eu fiquei... O tempo todo me veio as quintas psicanalíticas que a gente faz, né, desde do ano passado. Acho que é um tema, pensar a pandemia hoje, os traumas da pandemia, acho que é um tema, além de ser muito caro, acho que para todo mundo, né, é um momento que a gente está vivendo ainda, e todos nós estamos o tempo todo também sentindo, né, de todos os lados, os impactos, tanto psíquicos, quanto sociais, quanto governamentais, enfim. E eu acho que a gente se apegou, eu acho que a quinta psicanalítica, pelo menos para mim, tem tanta importância, e eu costumo tentar estar presente em todas, acho que é exatamente por isso que vocês falaram agora no final. Foi uma maneira que a gente encontrou de estar junto, né, e tentando aplacar um pouco, não só a falta, mas o afastamento que a gente teve abrupto, né,
porque a gente pensava, eu me lembro que a gente pensava, são 15 dias, eu era mais cética, pensava 2 meses, né? Pensava, não, quarentena, vamos usar o 40 do quarentena para dizer, né? Que vai ser um pouquinho mais, e até hoje a gente não voltou ainda a se reencontrar pessoalmente, principalmente nas atividades. Então, eu fico muito emocionada, né, ouvindo vocês falarem. Acho que muito por isso, assim, porque a gente vive nesse momento, né, e pensa, né, e está tentando produzir também em cima de tanto sofrimento algo que a gente consiga levar também como potência, né. Então, eu queria agradecer, né, por vocês terem aceitado o convite e estar conosco nessa noite. E abrir para as perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, pode perguntar pelo chat, que aí eu vou ler. Quem quiser se inscrever, levanta a mãozinha, como a Karina ali já fez. Ou se não, sinalizem de alguma forma que eu estou aqui cuidando e a gente dá um jeito também de fazer a pergunta. Então, eu vou passar para a Karina para perguntar. Karina, daí tu fala só teu nome, assim, e de onde tu és. Peraí, desculpa. É que hoje eu tô sozinha aqui, mas agora já liberei teu microfone. Oi, meu nome é Karina, eu sou, na verdade, estudante de psicologia, só que de São Paulo, é a primeira quinta psicanalítica que eu participo e foi enriquecedor. Na verdade, eu gostaria de compartilhar uma experiência que essa pandemia ela trouxe para mim. Na primeira fase da pandemia, eu tenho comorbidade, eu sou diabética, né, e hipertensa, e onde eu trabalhava, eu achava que o trabalho era a minha vida, né, e a dinâmica do trabalho era presencial, eles não tinham a possibilidade de remoto, né, eu trabalhava com gestão de pessoas, na parte de gestão de gente, né, e para mim, eu nunca me coloquei em primeiro lugar. E quando eu peguei Covid, né, sendo uma pessoa de grupo de risco, eu tive várias sequelas, dentre elas que persistem até hoje. Eu tive Covid em setembro e eu ainda tenho sequelas como o meu paladar ele não voltou ao normal, o olfato eu confundo ainda cheiros, eu tive problemas cognitivos, eu ainda tenho problemas cognitivos, e isso sim gerou um trauma, né? Não foi uma experiência agradável, não é uma experiência agradável, e quem passa por isso deve saber muito bem, né? Mas me trouxe sim uma questão de que, pela primeira vez na vida, de me colocar em primeiro lugar, né? Eu nunca tinha tido essa possibilidade ou tinha pensado sobre em me colocar em primeiro lugar. Então, a pandemia ela me trouxe sim traumas, dores, né? Algumas amarguras e escolhas, porém me trouxe também, né, o aprendizado de ser primeiro, de me colocar em primeiro, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Então, isso vai muito ao encontro do que as palestrantes, né, a Débora e a Lisena, fizeram as suas colocações, né, e eu senti de verdade um quentinho no coração ao ouvir a finalização de que unidos, né, trazemos esperança, porque, na verdade, no dia a dia, a gente vê tanto retrocesso, né, a gente não vive um dia diferente, a gente parece que só está retrocedendo, né, e quando eu encontro pessoas que dizem, olha, estamos junto, e esse estamos junto vai te trazer esperança, e uma faísquinha ali no final do túnel, né, que a gente pode ressignificar toda essa situação, de verdade, parabéns pelas colocações que vocês fizeram, vão me fazer refletir muito e quero participar de mais quinta-feiras com vocês. Muito obrigada, Karina. Obrigada a você.
Eu passo para a Renata, então, falar também agora, e depois aí vocês, passo para vocês, pode ser? Pode. Ai, apertei num lugar que não é. Caiu no celular. Ai, tive uma situação traumática agora. Despencou o celular. Ai, até levei um susto. O trauma tem a ver com susto, né? Levei um susto. Até me desconcertei. Gurias, primeiro queria agradecer a vocês duas, né? A Débora. A gente tinha falado várias coisas, desde o ano passado a gente vem conversando dela poder participar de uma quinta, e, na verdade, a gente tem uma afinidade, vamos dizer assim. Primeiro que a gente se conhece desde a época da faculdade, a Débora, se não me engano, foi monitora de Freud, acho que, não me lembro o nome da disciplina, mas era Freud, era quando a gente aprendia Freud, terceiro semestre. Se não me engano, foi isso, né, Débora, com a Graça Raimundo. Então, isso já vão 30, dá para falar quase 30 anos aí que eu conheço a Débora. Mas a nossa, vamos dizer, maior proximidade, afinidade é com a reprodução assistida, que a Débora é especialista no tema e eu sou uma apaixonada como ela, assim, pelo assunto. Então, assim, mas trazê-la, acho que para conversar sobre trauma, foi, está sendo, enfim, acho que uma rica experiência e realmente acho que uma ressignificação de todo esse período, porque por que trauma? Por que seguirmos falando sobre o trauma e pandemia? Bom, porque a gente ainda está vivendo isso. Então, parece que às vezes a gente vai falando outras coisas e repensando, né, e vendo outros temas, e acho que sim, a gente precisa ir falando sobre tudo, mas a gente ainda está nesse momento. E confesso que me identifiquei com os 7, como é que é, Débora? Depois tu repete aí, com 7, uns mais e outros menos. Formações sintomáticas do Birman. 7 formações sintomáticas. Mas a principal, realmente, com essa coisa das atividades. E, realmente, como a Lisiane falou, a quinta psicanalítica nasce por aí, por uma forma da gente seguir se encontrando e pensando e produzindo, e talvez tentando sublimar um pouco, se é que era possível, se é que é possível, tudo isso que vem acontecendo. A Lisana, ainda bem que tu só teve uma semana para preparar, né, Lisana? Porque senão tu tinha escrito um livro, com tudo que tu produziste, assim, também, com as ações, com as tuas, né, como tu mesma colocaste, assim, com as notas que tu foste criando aí, relatando, e acho que realmente retrata bem esse período, e acho que dá para a gente, poderia esmiuçar aqui vários aspectos, mas acho que gostaria de te ouvir, realmente, porque eu sei que esse é o teu tema, falar um pouquinho mais sobre a questão da contratransferência no processo analítico, nesse período, porque, afinal de contas, como a Débora também trouxe, a pandemia é da ordem do real. Então, como que nós analistas, claro que é uma pergunta muito ampla, mas, assim, e acho que para as duas eu posso né, jogar essa pergunta assim, como que os analistas estão podendo lidar com a sua contratransferência frente a algo que eles também estão, né, nós todos estamos submetidos. Então, acho que a gente podia conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre várias coisas, mas agora é que me ocorre. Então, só para a gente... E muito obrigada mais uma vez. Quer falar primeiro, Débora? Não, esse tema é teu, eu complemento depois. Não, primeiro eu quero dizer, Débora, não estava na hora que eu iniciei minha fala, que eu, além de ficar muito contente com o convite da Horizontes, eu também fiquei muito empolgada de te reencontrar. Então, sabe que tu tem um lugar especial e que a gente tem uma longa data de trabalho juntas, então te encontrar numa mesa científica é para mim uma grande alegria. Então, isso me motivou bastante a aceitar esse convite. O tema da contratransferência, né, quando
a minha tese e o meu trabalho e o meu livro, ele vai muito no sentido de que a gente não vai só escutar o que está narrado, mas a gente precisa encontrar uma forma de escutar aquilo que não está narrado, né? Aqueles enclaves psicóticos, aqueles traumas muito iniciais da vida que precisam de algum modo ser contado. E o que eu venho, né? E o que eu pensei nos últimos anos é que nestes casos, né, em casos de pacientes muito regressivos, a contratransferência fica muito mais convocada, né? E o que entra em xeque são os processos psíquicos do analista nesse trabalho, né? E o objeto analítico não é mais somente o inconsciente do paciente, nem só mais o inconsciente do analista, é o que se produz naquele encontro. Tá? Então, nesse sentido, o analista vai, pensando no que o Freud diz em construções em análise, acho que eu parti muito do texto das construções em análise, o analista precisa escutar por todos os sentidos possíveis. E na era de atendimento virtual, não tem como a gente negar que isso fica prejudicado, de algum modo. Né? Sobretudo, como tu está assinalando, porque estamos vivendo a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque cada um vai viver dentro da sua singularidade, mas estamos num contexto que é real, que não tem essa assimetria necessária. Então, eu acho que a gente perde muito, tanto é que na minha clínica eu vi assim, que os pacientes mais regressivos tiveram dificuldade de se manter online, né? Eu acho que o trabalho de perlaborar a contratransferência, como eu penso nos últimos anos, ele passa muito por tu te entregar, né, para as tuas pequenas alucinações. O que eu defendo é que nesses casos onde a pessoa vem com um excesso muito grande, e isso acontece também online, mas de modo distinto, né, a gente é convocado em sensações muito primordiais. A gente tem sentimentos, sensações, vertigens, e algumas lembranças que vão surgindo, que às vezes não chegam nem a ser lembranças, são pequenas catéxias que a gente investe, e que essas catéxias que eu chamo de alucinação são a estratégia de busca de uma marca que a gente vai fazer através do psiquismo do analista, mas afetado pelos conteúdos do analisando. Então, assim, o momento de contratransferência é muito complicado, porque a gente está, sim, tocado e reativado dos nossos próprios complexos, então usar ela nesse momento é muito delicado, já é em qualquer tempo, né? Mas o que eu falo é, usar a contratransferência é sempre uma atuação do analista. A gente precisa trabalhar através da contratransferência, e isso exige um primeiro momento em que o analista vai silenciar, porque ele vai ter que descondensar o que é dele que está sendo ativado, com o que é que está sendo afetado nele através da forma primitiva do paciente de contar os seus padecimentos. Né? E nesse processo de perelaboração da contratransferência, eu me sustento no conceito de empatia do Ferenczi e no conceito de Hevery, do Bion e de identificação projetiva, não no sentido da Melanie Klein, de identificação projetiva, mas no sentido comunicativo do Bion e do Rosenfeld. Né? Então, esses três elementos juntos é o que acionariam estas alucinações do analista, e através delas a gente pode usar a nossa capacidade de figurabilidade para favorecer que algo daquele encontro abre espaço para o início de uma simbolização no psiquismo do outro. Então, evidentemente que todo esse processo já é delicado e complexo. Nesse momento, eu percebo como muito difícil de forma online, mas muito convocado, muito convocado. É o que eu consigo dizer agora. Brevemente, né? Acho que a Elisana já deu todo o contexto e muito bem sustentado teoricamente. Eu penso que mais do que nunca, né, nós temos que contar com a análise do analista.
mais do que nunca, nós também sentimos-nos convocados a retomarmos os nossos espaços de análise, né? Visitarmos os nossos confins, como diria o Pontali, né? E acho que a Jo Gondara, esses tempos agora, recentemente na CIG, ela dizia isso, né? Também de que a gente... que um bom analista muitas vezes é mais formado por alguém que teve um adoecimento muito bem analisado do que ela não usou essa expressão, essa é minha, do que alguém que, né, quem sabe, passou pela vida sem grandes confrontos, porque é nesses confins nossos, né, que a gente precisou revisitar nas nossas análises, que a gente conta nesses momentos para conseguir fazer essa diferenciação que a Elisana está dizendo, que é para que a gente possa utilizar a nossa contratransferência, né? A gente tem que conseguir, num primeiro momento, entender aquilo que do outro nos tocou, né? Ainda mais quando isso não se produz pela forma de lembrança, né? Porque quando é convocado a partir disso que tu está trazendo, que é o trauma muito precoce. Primária, da simbolização primária. Exatamente, eu estava ouvindo o Roussillon essa semana, fim de semana agora na Brasileira, agora sábado, e ele estava justamente falando isso, né, de como que fica a mente do analista diante de traumas muito primários, né, onde ainda não houve palavra de significação. Exatamente. E que, portanto, não vai poder ser rememorado e nem contado e nem relembrado, vai precisar justo ser significado, e é aí que a contratransferência ela pode ser um grande aliado, né? Mas, claro, com o desafio de que a gente consiga, para poder fazer essa figuração, né, para o nosso analisando, né, que a gente consiga também, né, tá resguardado pela análise do analista. Né? E acho que isso sempre foi e seguirá sendo o nosso fiel da balança. Agora eu vou aproveitar esse momento que tu deu a brecha e vou fazer a divulgação do meu livro, Renata, né? O que nós estamos conversando está no capítulo 8 do meu livro, que é toda a parte da dimensão estética da contratransferência, né? Justamente onde esse trabalho permite ao analisando e ao analista, via psiquismo do analista, dar uma qualidade e, através disso, favorecer que os lugares de simbolização primária que ficaram curto-circuitados, como diz o René Roussillon, possam se restabelecer de alguma maneira. Então, é nesse sentido. Fernando quer falar, mas tem alguém antes, desculpa. Isso, vou chamar primeiro a Márcia e depois o Fernando. Márcia. Já liberei teu microfone. Estão me ouvindo? Sim. Queria cumprimentar as duas, foi muito legal poder ouvir vocês. Também estou aqui como representante da nossa revista, Horizontes Psicanalíticos. Eu acho que são falas riquíssimas, então gostaria também de convidá-las para a publicação na nossa revista, do que foi falado aqui hoje, tá? E eu fiquei pensando muito, ouvindo vocês, que tem algo aí, falando de potência, relacionado muito ao cuidado, que ao mesmo tempo que estamos, enfim, vivendo uma situação traumática, vivendo intensamente essa castração quase que diária, né? Tem algo aí que nos torna muito mais potentes e isso está muito imediatamente ligado ao cuidado, né? Uma mãe, quando se torna mãe e tem um filho, ela se torna mais potente para batalhar pelas coisas da vida, né? E eu percebo muito esse movimento, não só social, né? O quanto nós estamos mais próximos, nos cuidando mais e estando junto, né? Fazendo os nossos encontros, mas também, especialmente na situação de consultório, ainda que virtual, né? Eu vivi situações, ainda vivo, mas especialmente lá no início, que me foram únicas em termos de experiência clínica, que é o paciente abrir a câmera e dizer, tá tudo bem contigo, Márcia? Né? Eu acho que isso também mudou muito o nosso campo psicanalítico, de uma certa maneira. Eu ainda não entendo bem o quanto mudou e o quanto se modifica, mas acho que tem algo aí também a ser pensado para os nossos próximos, enfim, encontros e trabalhos. Fernando, acho que passo para o Fernando e depois vocês fazem as considerações de vocês.
Bom, uma série de coisas que a gente vai podendo pensar. Primeiro, quero começar pelo encontro justamente, né, com a Débora, né, e com a Lisana, que, querendo ou não, são do século passado nossos grandes momentos de convívio, né? E realmente foi muito, muito bom saber que vocês dois estariam aqui. E uma série de coisas que eu fui pensando a partir de vocês, tanto das 7 e as 12 da Lisana, né? Vocês realmente é um jeito de... Eu suponho que é um jeito que a gente está tentando, né? Tentando fazer algo, porque nós estamos vivendo uma história. Quando diz, a pandemia de 1918, Maria, caldo de galinha, não sei o que, coisa. Essa vai ser lembrada por quem? Como cloroquina, vai ser o quê? Gripezinha, né? Mas assim, eu acho que viver uma história, que eu acho que a Débora trouxe claramente, também a Lisana, nós estamos dentro do real, né? E tem um colega um dia que faz tempo já que ele disse, pois nós estamos aqui, né, que tem uma proteína pequenininha, recoberta com uma ridícula capa de gordura. E o que nos salva é que a gente consegue dissolver essa gordura. Que troço maluco, quer dizer, então eu pensei assim, só que é uma ridícula capa de gordura que nos deixou ridículos. Né? Mas eu tenho a impressão que se a gente realmente consegue sentir ridículo, a gente está melhor. Né? Porque eu acho que o que está acontecendo é que muitos não estão ridículos, estão enfrentando essa porcaria aí, como assim, ridícula, e se dão mal. Né? Pensei nisso. E hoje a Renata me fez, eu finalmente entendi uma coisa. Eu estou um tempo aqui na Horizonte e eu dizia, mas como é que consegue todas as quintas-feiras? Né? Então é assim, Lisana, não te acha assim, é assim, vai indo. Semana que vem eu vou chegar aqui, semana que vem e digo, tá, é feriado. Aí à noite, não sei o que eu vou fazer, né? Vou ter um trauma agora, não vou ter o que fazer aqui na noite, né? Tá? Porque realmente é uma intensidade, mas eu acho que essa intensidade que todos estamos fazendo é uma tentativa, assim, meio respirando para passar por esse momento. Para quem só dizer, bom, a história aconteceu. Né? E agora, não sei se vocês já ouviram, né, os jovens, eles agora, parece que os celulares dizem o que tu estava fazendo no anterior. Já ouviu isso nos adolescentes? O que tu estava fazendo no quê? Aparece no celular, vamos dizer, hoje, 27 de maio de 2020. Ele traz, não sei se as pessoas pedem. Então, muitos dizem, não se reconhece ali. Eu? Né? Então, o que é isso? Né? Eu acho que, principalmente, as coisas... Eu estou dizendo assim, que hoje me surpreendeu, já não é a primeira pessoa que diz, que diz, agora, olha aqui, ó, e pessoas que estavam se analisando comigo, e quem sabe eu ainda acho que eu amo um pouquinho mais do que ele. Entendeu? Então, o que eu pensei? Uma situação traumática, eu achei também, como dizia também a Lisana, no Zé que diz isso, né? A gente tem que estar vivo, tem que estar pensando que, fazendo tudo para contar a história depois, né? E não para ser contado na história. Né? A gente não seja desses 450 mil, né? Então, realmente, eu estou dizendo isso, para dizer que fiquei muito satisfeito de estar aqui, de ver vocês. E assim, como eu digo, se são 20 anos, né? 20 anos é muita coisa. Entendeu? Se a gente vê, a gente fica não só velho, mas a gente fica diferente. Né? Realmente foi muito bom ver a Débora e a Lisana, que eu conheci lá. Eu também, né? Seguramente que eu também espero ter melhorado um pouquinho no sentido de tudo, né? Mas sim a capacidade de escrita. E vocês poderiam, claro que a partir da questão que a Débora trouxe, né? Do Birman, né? O Birman já, na época que eu estava na SIG, já era uma pessoa que vinha, né? Disse, que legal, ele segue. E não é porque segue com o Birman, realmente ele é um sujeito que está aí, né? Que está presente. Então, para dizer o seguinte, para parar de falar, gostei muito de vocês, gostei muito de estar aqui. E você está falando, até porque eu estou falando, acho que quando a gente está falando, a gente sai do real. Né? É isso. Obrigado. Eu queria dizer para a Débora que quando tu falou no finalzinho ali do Edgar Morin, o último livro ali, né? É hora de mudarmos de via, né? Eu concordo plenamente com o que ele diz, mas eu vou te dizer que eu me sinto um pouco mais pessimista em relação ao que ele diz.
Posso, né, e tomara que ao longo do tempo eu possa sair dessa posição um pouco mais pessimista. Eu acho que é a via de saída, né, a coletiva, mas, infelizmente, o que a gente assiste é o que o Freud dizia: o homem é destrutivo por natureza e as coisas estão se exacerbando em termos de destrutividade, em termos de individualidades, em termos de egoísmos. E como que a gente vai conseguir atravessar isso? Eu acho que só vivendo e daqui a um tempo nos reunindo para conversar, porque a gente não tem como dizer, né? Como vai ser daqui a um tempo, como vai ser, eu não sei. Eu sei que a gente está aqui conversando para tentar passar hoje e tentar passar, né, essas fases difíceis que ainda estão por vir. Então, eu queria agradecer muito a belíssima elaboração da Débora. Vou ler o texto do Joel, parabéns, e obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nesse período. Primeiro, só queria te dizer, Fernando, que eu acho que é isso, quando a gente se encontra, a gente tenta juntos, através, que eu acho que essa é a nossa grande ferramenta, que é a palavra, né? Por isso tão legal isso que a Lisana traz, resgatando do Nozick, que a gente tem que construir uma metáfora por dia. Eu acho que a palavra é a nossa via, e enquanto a gente está aqui, né, narrando, a gente está, na verdade, significando a experiência. Eu não sei se as lições do Morin, Lisana, são no sentido de um otimismo. Eu acho que ele diz assim: temos que aprender alguma coisa com isso, temos lições a aprender, né? Não somos tão poderosos assim, que dominamos a natureza, isso Joel também diz, a ponto de que somos os senhores de tudo. Pelo contrário, né? Uma pequena proteína com gordura, como diz o Fernando, está nos devastando. Portanto, eu acho que é reconhecer, né, aí de novo, como tu trouxesse a questão da finitude e dos nossos limites, e que nós temos que tentar aprender alguma coisa com isso, né? E acho que são encontros como esse e reflexões como essas, de poder repensar nossa relação com o consumo, com o meio ambiente, com os nossos pares, com a violência. Eu também, assim, tento me sustentar de que a gente tem que tentar aprender alguma coisa com isso, mas eu concordo plenamente contigo, assim, que o dia a dia não tem sido nada alentador, né, com as polarizações e com as destrutividades cada vez mais intensas entre nós. Então, mas acho que a gente tem que tentar, né, manter um ato de esperança para seguir tentando construir o futuro, né? Eu também quero agradecer muito a oportunidade. Eu não sei se a gente está se encaminhando para o final. Foi muito, muito bom estar contigo, Lisana, estar com a Renata, com a Diane, com o Fernando, enfim, com todo mundo. A Karen queria fazer mais uma pergunta, acho que eu podia fazer a pergunta dela, e aí a gente encaminha para o final, que já está no horário, Eu achei, né? que nós já estava no final, tá bem. É que eu acho que eu falei, né? Vocês façam eu ia falar, vocês respondem, eu acho que eu falei, vocês façam as considerações, né? Isso. Mas tá bem, sempre aviso antes. Daí a Karen queria fazer uma pergunta, ela faz, aí vocês respondem e a gente vai encaminhando para o final. Tá bem. Na verdade, nem era uma pergunta, era mais para comentar assim, o que eu fiquei pensando também, né? Achei interessantíssimo tanto que a Lisana, né, trouxe como contribuição, como que a Débora trouxe. E acho que a gente, claro, já ouviu na história, né? Teve a questão da gripe espanhola, tem alguns materiais, mas eu acho que, né, nunca pensou em viver algo dessa medida, né, na atualidade, assim. E acho que naquela época, acho que durou por volta de 4 anos, pelo que eu me lembro, e pensando em todos os avanços de tecnologia, medicina, eu acho que ninguém esperava que ia ser algo de tanto tempo, né? E o que se apresenta para nós é que a gente nem sabe quando que
vamos dizer, isso vai ter um fim, se isso vai ter um fim, porque cada vez, né, aparecem, cepa não sei de onde, agora tem mais uma questão, a gente não sabe se essa vacina vai dar para, né? Então, acho que até no início a Elisana foi trazendo também tudo isso, do início, de como surgiram as notícias, do que a gente pensou, né? O que vai ser uma quarentena? Vai ser 14 dias em casa? Não vai ser? E aí a gente já está em 14 meses, né? E acho que a Débora trouxe algo para a gente pensar enquanto profissional também, da importância dos nossos espaços também, né? Para lidar também com as nossas angústias, que não tem como não ter, enfim, claro, todo mundo também está atravessando isso, né? E a importância também de poder ter esse espaço da sua análise pessoal para ir elaborando tudo isso que a gente vem tendo, né, tendo que dar conta. Mas era mais para parabenizar e agradecer, assim. Acho que foi uma noite muito importante também para que a gente possa ventilar e pensar sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, é isso. Quer comentar, Débora? Primeiro. Na verdade, eu acho que concordo, né, Caninha, exatamente com tudo que tu disseste. Eu acho que a gente precisa seguir pensando juntos, precisa ficar sustentando em nós essa possibilidade de ligação, porque, né, com a vida, e a gente sabe que as conexões e as ligações é que permitem, né, com que a gente tenha, né, vias possíveis de elaboração. Quando a gente não tem ligações, né, a gente tem desconexões, e aí que as coisas se complicam. Então, só agradecer novamente, acho que dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, dizer que sim, para o Fernando, que o Joel nos acompanha muito e há muito tempo, mas é alguém que produz sempre algo novo, né? Alguém que escreve muito, e até, né, o Luiz Cláudio Figueiredo vai estar lançando um livro agora, né, numa atividade da SIG no fim de semana, e a Cici disse algo, né, a propósito disso que eu compartilho, a Cici Castel, que é assim que a gente tem, que isso vai para ti também, Lisana, agora, né, com o teu livro, e para o Fernando também, enfim, a Renata, todo mundo que produz, que a gente tem uma dívida de gratidão, né, com quem, além de exercer o seu ofício, né, como clínico, se dedica a escrever e a fazer trabalhar, né, a teoria. Então, acho que o Joel se mantém nessa linha de quem segue trabalhando, né? Então, a gente tem só agradecer também aos nossos psicanalistas e escritores e dizer que eu estou louca para ler o livro. Obrigada. Que bom, a todos. Débora. Obrigada, Renata. Eu quero só fazer um comentário. Quando a Karen diz assim, quando é que isso vai ter um fim? Eu me preocupo com essa ideia do que é ter um fim, né? Porque a gente pode controlar o vírus e espera-se que a gente controle, né, e que seja erradicada a doença de Covid-19. Mas, se a gente pensar no fim, e aí vamos voltar a viver como éramos, eu penso que a gente cai numa ilusão, numa negação, porque a gente não vai voltar a ser o que a gente era, o mundo não vai ser o que era, não tem mais, esse é um processo irreversível desse ponto de vista. Então, nesse sentido, é que eu entendo que a gente não tem como saber o que vai se passar no futuro. Claro que a gente está trabalhando para mitigar os efeitos da pulsão de morte, vamos seguir fazendo isso, né? Mas eu acho que quando a gente pensa isso vai ter fim, a gente precisa se questionar que fim, o que a gente entende por fim quando a gente faz essa pergunta, mas é só uma reflexão. Muito obrigada pelas questões. Débora, tenho uma dívida de gratidão contigo também, tu sabe disso, então, muito bom estar contigo numa mesa científica. Então, tá bem. Vamos... Sim, eu vou deixar tu falar. A gente vai chegar no final, vou passar para a Renata, né, que ela normalmente faz esse fechamento. Não, é que eu ia fazer uma pergunta. Talvez eu não goste muito dos finais. Falando em fim, né? A gente termina normalmente com uma pergunta, né? E com um novo tema e pensando numa nova data para falar sobre alguma outra coisa, né? Esse é o meu funcionamento. Mas é que agora, ouvindo de novo a Karen, só um pouquinho que eu recebi uma invasão aqui no quarto. Tá. Tchau.
Ouvindo a Karen e a Débora, eu lembrei de uma coisa que a Lisana falou lá no início também, da falha da angústia sinal. E eu fiquei pensando nisso, assim, que talvez a gente pudesse seguir depois, realmente numa outra atividade, conversando sobre isso. Por que será que isso falha, né? Por que falhou? Eu sempre me intrigo com aquelas situações dos tsunamis, já falei isso algumas vezes em alguns lugares, alguns grupos, assim, de por que as pessoas também, frente ao tsunami, e a gente tem filmes e vídeos, ficaram vendo aquela onda gigante chegando e ficaram paralisadas. É o fascínio, sei lá, a revivência do sentimento oceânico, o sentimento oceânico, literalmente, no real, ali, sei lá, não sei. Mas o que faz, né, que a humanidade, então, porque todos nós vivemos isso, acabemos, assim, perdendo essa angústia, né, ou acaba falhando em nós essa angústia sinal. Vocês falaram sobre isso na colocação da Karen, a Débora, e aí eu me remeti ao que a Lisana tinha pontuado lá no início. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar, porque numa outra oportunidade, acho que é isso, não gosto muito de finais, então, né, deixar em aberto para a gente pensar, porque, como eu disse, eu já tinha esse questionamento com essas outras grandes tragédias, vamos dizer assim, da humanidade. Mas era só para deixar em aberto. Mais uma vez, muito obrigada, gurias, foi um prazer estar com vocês, uma honra, na verdade, com tanta riqueza essa noite. Um beijo, boa noite. Tchau, Débora. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Semana que vem, feriado, dia 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau.